Para tratar do tema saúde e doenças, estamos recebendo mais uma vez no programa Espaço Espírita o médico conferencista, professor Joaquim Tomé de Souza. Bom dia, professor. Bom dia. Existe realmente uma interferência espiritual ou basta uma mudança emocional para que a pessoa tenha saúde? Uma coisa está ligada à outra. A interferência emocional com a interferência espiritual estão todos eles interligados. Porque o nosso sentimento envolve a nós, espíritos encarnados, e aqueles espíritos que estão nos familiares ou são nos ligados por laços de afetividade. Não há problema que isso seja verdade. Mas o nosso pensamento, o nosso sentimento tem uma influência muito decisiva no nosso estado de saúde. Não podemos dizer que o plano espiritual, ou seja, os espíritos ou as causas espirituais, sejam as causadoras das doenças. A questão é mudança de pensamento ou realmente uma interferência espiritual, divina, para que a pessoa tenha saúde? Como é que a gente poderia trabalhar essa questão? Bom, todas as doenças que são os distúrbios, as mudanças da fisiologia normal, ela pode ter uma causa espiritual, sim, mas não podemos afirmar que toda doença seja causada por interferência dos espíritos, mas podemos afirmar com toda certeza que a interferência espiritual pode agravar ou piorar uma doença. Esse fato é realmente bem fácil de ser comprovado nos trabalhos que a gente realiza nos centros espíritas. Como é que isso acontece? Como nós temos um psiquismo, ou seja, um pensamento que banha todo o nosso ser, melhorando ou piorando o nosso estado emocional, o nosso estado de defesa orgânica da imunidade, os espíritos podem modificar isso, tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa está em desequilíbrio da sua saúde, doente, se ela recebe um tratamento, uma assistência espiritual, no passe, na água fluidificada, com certeza aquilo vai melhorar a dinâmica das suas forças internas, da sua imunidade, e isso vai recuperando a saúde dela. Ou então, se tem um obsessor que tem raiva daquela pessoa e ela está realmente doente, ele pode interferir provocando mais doença, ou seja, agravando a sua doença, simplesmente por interferência no seu pensamento, no seu sentimento. Enfim, nós somos todos vulneráveis a isto, vulneráveis a ser objeto de, tanto para o bem quanto para o mal, da assistência dos espíritos. Ora, mas se nós cultivarmos a tranquilidade, o bem, a tranquilidade, a paz, o amor, nós vamos estar ligados a quem? Por atração da lei dos semelhantes, que é uma lei divina, semelhante atrai semelhante, nós vamos atrair os bons espíritos, nós vamos atrair as boas energias. E isso vai interferir em nossa saúde, ou seja, em nosso equilíbrio orgânico. As doenças podem desaparecer. Então, ao lado do medicamento, eu preciso mudar o meu pensamento, o meu sentimento, ter uma boa vontade para que eu me recupere. Seria isso? Exatamente, essa é a questão. Esse é o modo de a gente fazer isso. Não podemos abandonar o tratamento médico. Não podemos. Observe bem, Deus colocou para nós a medicina da Terra, a medicina terrestre, foi para ser usada. Nossa inteligência foi dada para usar essa medicina terrestre. Mas ao lado dela, vamos usar a medicina espiritual. É aí que eu queria te indagar. O senhor acredita que daqui para diante a medicina, os médicos vão se abrir cada vez mais para essa realidade? Eu não tenho dúvida disso. Nossa medicina vai caminhando para acoplar a medicina da terra, a medicina terrestre, a medicina humana e a medicina espiritual. No futuro nós teremos uma só medicina. A chamada cura espiritual, por intercessão de espíritos ou de Deus, como é que ela acontece? Existem vários problemas envolvidos disto aí, né? Nós temos desde a interferência maciça dos espíritos nesse tipo de tratamento e a interferência indireta sobre isso.
Mas em todas as circunstâncias que isso ocorre, é preciso de levar em consideração a lei do merecimento, né? O que é a lei do merecimento? A pessoa vai desenvolvendo a doença e vai curando-se a si mesmo. Como diz Bezerra de Menezes, cada um de nós somos médicos de nós próprios. Chega um momento em que ela está pronta para receber a eliminação completa daquele entrave na sua saúde, né? E isso, às vezes, os espíritos utilizam esse momento para realmente livrá-la daquele processo. Essa interferência direta que a gente observa todos os dias. Mas junto com ela precisa de haver uma aceitação interna para a movimentação dinâmica das energias internas da pessoa para promover essa cura. Observemos bem, se a doença é causada por um distúrbio na fisiologia normal das células, tanto células espirituais quanto as células perispirituais, quanto as células do corpo físico, é preciso que a vontade do espírito que está ali coordenando essas células seja forte, no sentido de modificá-las. E esta energia é que os espíritos ativam. Eles ativam aquilo juntamente com as energias que eles trazem para modificar a fisiologia dessas células. Não é um milagre, é algo natural, quer dizer, os espíritos manipulam energias capazes de realmente causar a cura. Sim, não tem dúvida, não há milagres. Milagre seria a derrocação das leis de Deus, não é isso? Uhum. Mas o que eles fazem é dinamizar aquilo que está próprio em você, não é certo? As suas próprias energias. É um processo científico. A ciência no futuro vai mostrar isso para nós. A ciência no futuro vai demonstrar essas movimentações das energias. Hoje já se consegue fazer alguns muitos leves e tenros experimentos nesse sentido. Mas os espíritos justamente dinamizam aquilo que já está em você. Fazem com que as suas próprias energias façam o trabalho da cura. Pois se nós intimamente não estivermos preparados ou quisermos isso, eles não irão fazer. Pense nisso. Por que se diz que há doentes e doenças? Primeiro, consideremos que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é um processo natural de retificação, corrigindo erros e abusos praticados por nós mesmos, ontem ou hoje, ante este preceito divino. Um homem passou a vida abusando do seu organismo físico. Com isso, ofendeu na mesma região agredida seu perispírito, o intermediário entre o corpo físico e o espírito imortal como este. Naquela mesma existência, ou numa seguinte, ocorre a retificação. O perispírito transfere para o atual ou para o novo corpo carnal, que funciona como um mata-borrão, a deficiência provocada. Assim o homem retorna ao mundo maior com a alma sadia, livre daquela imperfeição. Assim a doença é uma contingência natural e inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso Jesus chamou de bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, após quitarem os débitos contraídos. Por isso, há doentes e doentes, aqueles que se revoltam com o pagamento da dívida e aqueles que lutam contra a doença e lar. A propósito, em mensagem contida no livro Fonte Viva, Emmanuel, o grande instrutor espiritual do nosso tempo, considera: a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender e auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará.